querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo, como sempre, é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e mais uma vez aqui diretamente dos estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, no sul do mundo. Nós vamos então nos encontrando em todas as pré-aulas diretamente dos estúdios da nossa TV. E é uma honra para mim, para todas as pessoas envolvidas nesse projeto, poder com você somarmos esforços no reino de Deus e contribuirmos para homens e mulheres, jovens e crianças, por todas as igrejas locais plantadas pelo Espírito Santo na face da terra, em todos os domingos de manhã, sermos instrumentos desse Deus para a ampliação do reino de Deus através do ensino bíblico nas nossas igrejas. Deus abençoe a cada um de nós envolvidos nesse projeto. Nós estamos no quarto trimestre do ano de 2023 e nós estamos estudando na lição da classe de adultos com o pastor Wagner dos Santos Tadeu Gabi, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Então estamos estudando missiologia nesse quarto trimestre de 2023 e já estamos na lição de número 2 que está aí na tela. Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Ou seja, pastor Wagner Gabi nessa aula vai nos dar o entendimento de que missões estão pulsando na própria essência de Deus, fazem parte do nosso Deus. O amor de Deus constrange a igreja ao próprio céu em buscar os salvos para habitarem o reino de Deus. Então, não há um Deus sem amor. Se não há um Deus sem amor, também não há um Deus sem missões. E as missões, elas ultrapassam, como estudamos na nossa primeira aula, os limites nacionais, os limites culturais, os limites locais. Elas transcendem a todo o mundo, abarcando todas as nações, todas as culturas. Então não há ser humano, não há sociedade humana que não esteja incluída no grande e incontável amor de Deus. Então nós temos para esta próxima aula o texto áureo nos dizendo assim em Gênesis 17:4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Deus falando com Abraão no capítulo 17 do livro de Gênesis, confirmando aquilo que ele já havia predito em Gênesis 12:1, quando ele diz que na chamada de Abraão, e depois até ali o versículo 3, ele vai dizer que todas as famílias da terra seriam benditas nele, em Abraão. A verdade prática para a nossa lição de hoje nos diz que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. E aí nós vamos, na introdução da nossa lição, que é ipsis literis o texto que está na sua lição, e por conta do nosso tempo a gente vai direto para o nosso primeiro tópico da aula de hoje, a natureza missionária de Deus. Quando nós falamos do termo natureza em teologia, nós falamos da realidade, daquilo que existe de fato e não está apenas no campo das ideias. Então isso é real, faz parte do Deus real, e se é real, faz parte do Deus real, isso faz parte desta natureza divina, e se nós adoramos esse Deus, nós precisamos compreender como Deus pensa a salvação dos povos e nos envolvermos e nos incluir nesse projeto salvífico de Deus. Deus é o modelo missionário da igreja, que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Essa é a síntese desse nosso primeiro tópico. Da lição, a gente tem no primeiro subtópico do tópico que estamos analisando, o título A Natureza Missionária de Deus no chamado de Abraão, ali como eu já disse, do Gênesis 12, do 1 até o de número 3. Então a expressão sai da tua terra revela uma ordem, um chamado de Deus para Abraão.
E junto com essa ordem, a promessa: em ti serão benditas as famílias da terra. E o apóstolo Paulo, ele escreve que essa bênção refere-se ao evangelho de Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão, como está lá em Gálatas 3:8, principalmente no versículo de número 16, que você pode explorar ali na sua aula e dar ênfase em Gálatas 3:16. Da família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Então a gente pode afirmar que a origem das missões transculturais, intrinsecamente relacionada com a natureza, está intrinsecamente ligada com a natureza missionária de Deus. E aí eu coloco como um subsídio para que a gente possa ampliar um pouquinho a nossa percepção desse tema no nosso primeiro subtópico, aqui desse tópico, que Israel descende de Abraão e a salvação vem desse povo. Então, através do descendente de Abraão, que seria Jesus Cristo. Né? E aí, Gálatas 3:16, que eu falei que você pode explorar um pouquinho, nos diz que, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Quem são, ou quem é a posteridade de Abraão? O povo de Israel. O que Jesus está dizendo para a samaritana, para a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 22. Ele está dizendo assim: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ele está falando de duas coisas básicas. Você precisa conhecer o Deus que você adora e você precisa entender quem ele é. Então ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você nunca encontrará na Escritura Sagrada dizendo que Deus é o Deus do Brasil, da América, da China, do Japão ou qualquer outra nação ou país. Mas você vai encontrar o Deus da Bíblia se auto-identificando como o Deus de Israel por dezenas ou quem sabe centenas de vezes na Escritura Sagrada, principalmente no Antigo Testamento. Então Jesus é descendente do povo hebreu, que por consequência é descendente de Abraão, de onde começa o projeto missionário de Deus para a salvação do mundo. E aí, então, falando sobre a posteridade de Abraão, o começo dessa obra missionária, Paulo vai dizer que as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, Jesus Cristo é o alvo da bênção de Deus a Abraão. Então, a grande insígnia da descendência de Abraão é Cristo. E a bênção, ela está não no povo em si, mas em Jesus Cristo, que descende do povo hebreu ou judeu. E aí no subtópico 2, a missão como atividade de Deus no mundo. Então lá no capítulo 17, Deus vem confirmando então a sua aliança a Abraão e lá vai nos mostrando o Deus soberano e excelso se relacionando com o ser humano limitado, que no caso era Abraão. Ele vai trocar o nome de Abraão para Abraão, pai de multidões, né? Reafirmando a aliança que transcendia o cumprimento geográfico da promessa. Então Abraão, ele anda errante no mundo, como que a igreja hoje, que não tem um lugar fixo, está em todos os lugares. Esse caráter não nômade, mas esse caráter livre de amarras limítrofes geográficas, né, de divisas, de fronteiras, de nacionalidades, abarca o mundo inteiro. Então, as andanças e peregrinações de Abraão, elas remetem a essa ideia de uma igreja que está por todos os cantos, transbordada pelo mundo inteiro. Então, fica clara a missão como atividade de Deus no mundo, protagonizando as ações missionárias. Então, as andanças de Abraão, inclusive, remetem à ideia de uma igreja que sempre está indo. Deus age no mundo pela graça a fim de reconciliá-lo consigo mesmo, 2 Coríntios 5:19. Por isso, o nosso maior modelo missionário, então, é o próprio Deus, que está andando conosco, como andava com Israel, como andou com Abraão, como está na igreja.
E aí nós temos aqui um pensamento como subsídio para esse segundo subtópico. Jerusalém é de fato considerada o centro do mundo. Seria o lugar de onde a mensagem do Evangelho atingiria todas as partes da terra, incluindo a geografia, bem como a etnia e sua cultura. Então, para quem está vivendo Atos 2, por exemplo, os limites ali da Terra Santa, eles não têm a percepção da extensão, do tamanho do mundo, né, dos oceanos, do extremo oriente, do extremo ocidente, das Américas, da Austrália, esses lugares remotos, os polos, né? A vida está muito circunscrita àquela região ali da Caldeia, de Canaã, do Egito, da Etiópia, naquele círculo onde se dá a revelação bíblica. Agora, Deus, Ele criou o mundo, sabe, né, o tamanho do mundo, aonde o Evangelho poderia chegar, e essa é a beleza da dependência do Espírito para alcançarmos os limites totais da terra. Nesse processo, o querigma, que nós falamos muito na lição passada, que não é só a pregação, mas é o conteúdo da pregação, né, que condena o mundo por assassinar o Filho de Deus, como aconteceu com Pedro e com Estevão, jamais poderá ser alterado pela diversidade cultural, mas acrescentaria à cosmovisão local a necessidade de redenção. O que seria a redenção? A regeneração, justificação, a eleição, a adoção, a santificação e a bendita esperança do retorno de Cristo e a glorificação final do corpo. Essa glorificação final do corpo tem tudo a ver também com a extinção do mal no mundo. Então, tudo se fazendo novo, isso é glorioso, é a esperança escatológica final da igreja. Mas o plano da redenção, que nós falamos muito na outra aula também, que vai falar desse resgate por preço, ele é subdividido nesses temas. A regeneração nasce de novo, a justificação no sentido jurídico, a culpa ela foi paga, a eleição de Deus escolhendo o pecador realmente constrangido e arrependido, adotado depois como filho e agora vivendo um processo de santificação que visa no final a glorificação do corpo, a bendita esperança do final dos tempos, na ressurreição dos mortos e etc. Então a redenção é o projeto que está subdividido nesses pequenos tópicos que eu coloquei para vocês aqui. Então, tudo isso bem orquestrado, bem arranjado, nós temos que ter a unção do Espírito e uma didática poderosa para inserir esse projeto salvífico de Deus na cultura local. Lembrando que nós não estamos aqui falando de uma destruição da cultura local para a imposição do Evangelho, como que na implantação de um reino terreno, nada disso. Aqueles hábitos e costumes da cultura local que não ferem a essência moral, ética e espiritual do Evangelho, elas permanecem. Mas aquilo dentro da cultura que agrava o espírito da graça, isso deve ser combatido com a pregação do Evangelho e substituído pelos princípios do reino de Deus. Então é essa boa medida que a missão transcultural ela vai trabalhar. O que da cultura local não interfere na essência do Evangelho, ela fica. Aquilo que ela vai contra o Espírito da graça, ela deve ser atacada para que a graça de Deus superabunde ali. Nosso terceiro subtópico, então, no tópico primeiro, o nosso modelo missionário. Então, o modelo missionário básico que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Então, você pode buscar aí na internet aquele livro Os 100 Maiores Acontecimentos do Cristianismo, que é um livro clássico. Ele vai colocar ali 100 eventos da história do cristianismo, desde lá da fundação da igreja até as missões na China. E você vai ver muitos exemplos de missionários na Índia, no Oriente, nas Américas, na África, pessoas que realmente elas devotaram sua vida às missões. E o que o pastor Wagner está nos dizendo aqui nesse texto da nossa lição de hoje é que tudo bem, foram pessoas excelentes, né? Suas obras elas dignificam o Evangelho e estão nos anais da história da igreja cristã.
e certamente no céu e serão lembradas naquele dia, né, com muito louvor. Mas o Senhor Deus e o seu método de agir com as missões é que são o nosso paradigma. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária, essa realidade intrínseca de Deus de salvar através do seu atributo chamado amor, nos é demonstrada no Antigo Testamento, lá em Gênesis 3:9, Isaías 55:4. Então aqui o nosso modelo missionário. Gênesis 3:9 nos mostra Deus interessado na individualidade do ser humano. Isaías 55:4 fala de um Deus com um propósito salvífico para todas as nações. Então, no atacado e no varejo, Deus está trabalhando esse projeto de salvação dos homens e das nações. Um projeto missionário deve envolver essas duas esferas da existência humana, o indivíduo e a sociedade. Então, a igreja implantada, ela cuida da alma, né, da ovelha, mas ela também ora, intercede e influi na sociedade local. Deus amou e reconciliou consigo o mundo. Logo, a salvação abarca os pecados individuais e contempla o mosaico das culturas dos povos que são recebidas na igreja do Senhor Jesus. Então, não há nação que possa ser desprezada por sua cultura pelo Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho ele cabe em todas as culturas e isso deve ficar muito claro, porém as culturas devem ser influenciadas pela cultura do reino de Deus. Então o segundo tópico vai nos dizer que o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Então é no amor que está centrado todo o Evangelho. O amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção e por isso é o fundamento das missões transculturais. E aqui a gente vai falar muito do ágape então. O amor de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos amor de Deus no relacionamento com os homens, na escolha de Israel e em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças, em que a misericórdia e a benignidade são sempre reveladas. Então, lá no Novo Testamento, o amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ele também é ampliado. Deus amou o mundo. João 3,16, não é? Então, o Altíssimo é revelado como o amor por João na sua primeira epístola. E este é sua própria essência. O amor ele faz parte da natureza, da realidade. Ou seja, você não consegue imaginar um Deus, o Deus bíblico, que não seja composto, porque Deus não é um produto, uma alquimia, não é uma mistura de essências que formaram lá um produto, não. Mas na própria natureza de Deus, na realidade de Deus, não podemos imaginar um Deus que não ame. O amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. Então, vamos definir aqui amor, então, não etimologicamente, mas conceitualmente. O amor, então, é convergência. Então, o que o amor faz? Ele junta polos. Então, ele é convergência, convergente. Ele é o catalisador de relacionamentos. Então, o catalisador na química é aquele agente que faz com que elementos se fundam formando um novo elemento. Então, ele converge e ele catalisa, ele mistura. Ele não só traz e encosta, ele mistura as coisas. Ele é o amálgama que une polos opostos. Então, é aquele elemento químico que faz, então, as coisas se unirem. Fazendo de ambos uma só pessoa, uma só realidade ou uma só coisa. Então, o amor transcende todos os conceitos humanos de empatia, de carisma ou de necessidade. Então, quando falo ali de necessidade, eu falo, por exemplo, da caridade, né? Que nós temos ali a necessidade de alguém que quer se sentir bem fazendo o ato fraterno e aquele que precisa, né, se submeter ao outro porque está em extrema necessidade. Então, a gente precisa entender que a questão da empatia, por exemplo,
tem o simpático e o antipático, né? Então, o positivo e o negativo desse termo. Então, o amor de Deus não está circunscrito à empatia. Eu gostei, por isso eu vou. Por isso que Jesus manda orar pelos inimigos. Ele diz que é muito fácil você saudar o seu amigo, mas o inimigo é mais complicado. Então, o amor de Deus ele está acima da empatia, daquela coisa da amizade, né? Ou do carisma humano. Eu gostei daquela pessoa. Às vezes você nem conhece em profundidade o caráter da pessoa, você está vendo nas superfícies daquela pessoa, mas você teve empatia, né, e foi atraído por um carisma humano. Então, o amor de Deus ele está muito além, transcendendo esses conceitos humanos. A questão e o grande mistério da criação humana é, se Deus em seus atributos eternos é também amor, ou é amor, né? Então, Deus ele é onisciente, onipresente, onisciente, ele é amor, ele é bondade, ele tem vários atributos. Um deles é o amor. Então, se Deus é amor, a gente já definiu que amor é convergência, quem ele poderia amar sem que criasse algo ou alguém para que o ágape, que o amor de Deus, então se revelasse nessa criação? Então, Deus ele não é obrigado a nada, mas como ele é amor, ele precisa convergir para alguém, para algo, para uma realidade. Então ele cria e aí então o amor de Deus se manifesta nas criaturas. E é por isso que você vai ver, por exemplo, lá em Efésios, dizendo que tudo foi criado por ele e para ele. E no final dos tempos, todas as coisas elas retornarão e elas vão convergir de novo para Cristo. Então, quando eu falo que amor é convergência, eu estou me baseando na própria Escritura Sagrada, que vai dizer que a criação ela volta para o Deus que a criou, no caso, o Logos, Jesus Cristo. Então, quando ele cria para manifestar o seu amor. Então a redenção está muito bem explicada nesse segundo subtópico aqui do tópico 2 da lição, quando ele vai dizer aqui, o nosso comentarista, que o plano da salvação fala desse resgate, né, da humanidade e do ser humano escravizado pelo pecado, e conhecereis a verdade vos libertará, se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí esse termo redenção, no Antigo Testamento, fala de resgate para a libertação de um escravo, a recuperação de um campo, do macho primogênito, resgate de alguém que seria condenado à morte. E também a Bíblia mostra agindo de forma redentora em favor do homem, quando Jacó invoca o anjo me livrou de todo mal. E também quando Deus declara a intenção de livrar Israel do Egito, vos resgatarei com braço estendido. Então esse é o conceito de redenção na Escritura Sagrada. E aí no subtópico 3 vai dizer que no Novo Testamento a redenção é uma atividade divina que é realizada ou praticada por intermédio de Jesus. Então a remissão do pecador ela é baseada num preço de resgate pago, né, que é a morte do próprio Filho de Deus, Jesus. Então essa obra redentora é declarada no Novo Testamento, lá em Hebreus capítulo 9, 25 a 28. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo por ocasião da glorificação final do crente. Então, aquele que começou a boa obra também aperfeiçoará. O plano de Deus é a redenção da humanidade, não do pastor Kleber de Amorim, nem o seu. É da humanidade. Deus amou o mundo. Não existe uma igreja individual. A igreja ela é coletividade. Então, esse plano redentor é subdividido desde a regeneração do novo nascimento até a glorificação final. Veja que nós estamos dentro de um processo, e neste processo nós somos pecadores redimidos, filhos de Deus, perdoados do nosso pecado original, sofrendo as agruras de estarmos cheios do Espírito Santo e dessa revelação, mais nesse corpo mortal, e aí nós ficamos dentro dessa dicotomia entre o céu e a terra. Mas nós precisamos entender que a nossa vocação
ela surge no momento da conversão e ela é um processo que está em pleno andamento e desenvolvimento. Muitos no meio do caminho não suportam o processo e se afastam, se desviam, desistem, esfriam, recrudescem e etc. Nós, porém, permanecemos. Por quê? Porque a nossa esperança, ou a bendita esperança, está no momento em que Cristo retorna para restaurar a criação, e aí então se dará por terminada esse sofrimento, ou se dará terminado esse sofrimento, né, com a velha criatura para a manifestação da nova criatura que já está operando dentro de nós. Então, aqui como subsídio, eu trouxe para vocês a etimologia da palavra redenção, do latim redemptio, que literalmente é comprar de volta, do grego apolutrosis, uma palavra que ocorre 9 vezes nas Escrituras e sempre com a ideia de resgate por preço pago. Então, do latim redemptio e apolutrosis no grego falam da mesma coisa, e goel no hebraico, um termo que a palavra redimir, semelhante a redentor, que é relativo a restaurar os direitos perdidos por uma pessoa próxima. Então, como é o caso de Ruth, ela foi redimida por Boaz, né? Então Goel traz não só o preço pago, mas a restituição da honra daqueles que foram resgatados. Então chegamos aqui no tópico 3, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. A síntese para esse tópico vai nos dizer que a missão transcultural da igreja, me perdoem pessoal, é o pigarro aqui que está me incomodando um pouquinho. Pronto. A missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. Então, um Deus missionário. O texto aqui é da lição. O Antigo Testamento revela então Deus missionário, tratando não somente com uma nação, mas com toda a humanidade. Então vai tratar da queda do homem, do dilúvio, a eleição de um novo povo para abençoar as demais, né, após o evento da Torre de Babel. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos da terra. E temos aqui a escolha de Israel e sua missão. É o segundo subtópico do tópico 3. Por meio de Abraão, Deus escolheu Israel como um povo especial ao longo da história. Então, ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Eu sempre uso o termo que Israel é um protótipo, é um exemplo, é um modelo do que Deus queria para toda a terra. Então, a forma como Deus cuida de Israel é a forma como Deus quer cuidar das nações e da minha e da sua vida. Então era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e da graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito, foi invalidada pela apostasia e infidelidade. E daí o nosso autor diz que vieram os cativeiros assírio e babilônico. Então, sobre esse segundo subtópico, Israel e a redenção pelo sacrifício vicário ou substituto de Jesus, tiram-se os animais, coloca-se Jesus no lugar, né? O sacrifício não foi uma imposição de Israel, mas se deu mais de seu Deus. Então está lá na lei a questão dos holocaustos, das libações e etc., dos sacrifícios. Aquilo não foi uma invenção de Israel, aquilo foi uma exigência do próprio Deus. Embora em outras culturas você vai observar algo semelhante, sacrifício de seres vivos, o Deus de Israel, inclusive na lei, lá no capítulo 32 de Deuteronômio, ele proibia o sacrifício de humanos sobre o altar de Israel, diferenciando então essa questão do sacrifício já por aí. Então, os elementos do sacrifício são substituídos pelo Filho de Deus, e o altar desse sacrifício é a cruz do Calvário. Assim como a lei de Moisés, que não era dele, mas revelada por Yahvé. Então, o sacrifício na lei de Moisés é uma imposição do Deus de Israel, e não uma escolha
da nação de Israel. O desafio da igreja é significar a realidade da redenção proposta pelo Evangelho com a cultura local. Então você vai, em uma atitude transcultural, alcançar uma outra cultura que não tem, né, vínculo, inclusive, etnográfico com a Escritura. Ela está muito longe de Jerusalém, dessa história, principalmente lá no Oriente, ou aqui nos Incas, nos Maias, nos Astecas. E como fazer esse elo, como fazer esse link, como então gerar essa necessidade de redenção no coração dessas pessoas, que é a grande missão da igreja. Significar esta redenção, porque não há salvação, segundo a Escritura Sagrada, sem que a gente compreenda plenamente a necessidade deste sacrifício do Filho de Deus por cada ser humano da face da terra. Não há, segundo a Escritura, a mínima possibilidade de um pecador ser salvo sem reconhecer o sacrifício de Jesus. Essa possibilidade não descaracteriza o Evangelho por completo, ou revelaria a sua inutilidade, morrendo Cristo em vão, e é isso que vai acontecer. E hoje em dia você vê discussões, inclusive até dentro do clero católico, né, do Supremo Tribunal Federal, e os progressistas lutando muito contra as missões nos povos originários de toda a terra. Não podemos influir na cultura, não podemos então descaracterizar essas pessoas. Tudo isso é um identitarismo que quer, no fundo, impedir que o Evangelho alcance essas pessoas, porque há uma chave de Deus no Evangelho. O Evangelho de Deus, além de ser a palavra do próprio Deus, essa palavra é universal. Então, os sofrimentos por conta do mal, que na realidade é o próprio efeito do pecado original, estão em todos os homens de todas as culturas da face da terra. A questão é a inspiração do Espírito para linkar à cultura local aquilo que já faz a cultura local estar sofrendo, que é os efeitos do mal. Por quê? Porque o adultério é adultério em todas as culturas, o assassinato é o assassinato em todas as culturas, a depressão por conta da dependência química, dos vícios, etc., é normal de todas as culturas. E quem tem a solução para esse problema, que é universal? A universal palavra de Deus, o Evangelho. E aí, como o espírito do anticristo opera nos poderes terrenos, essa ideologia política, ela quer, através de um argumento lógico, impedir que se pregue o Evangelho às culturas do mundo inteiro. Então, nosso terceiro subtópico, indo para o final da nossa pré-aula, o Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa a Abraão. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus o transferiu à Igreja de Jesus. Ela herdou esta incumbência divina, sendo chamada para a evangelização do mundo, influenciando os povos como sal e luz do mundo. E aí, então, eu coloco para vocês como subsídio Israel e seu exclusivismo litúrgico, que contraria o desejo do seu Deus de salvar as nações. E aí diz ali o Salmo 146:9, o Senhor guarda os estrangeiros, é o salmo do povo hebreu. Mas o exclusivismo litúrgico faz com que o israelita se sentisse superior às demais nações. A salvação está só em Israel, na sua lei e no seu culto. Aí vem a própria palavra dos hebreus dizendo que Deus guarda os estrangeiros. Ele ampara o órfão e a viúva e ele transtorna o caminho dos ímpios. Mas os ímpios são qualquer pessoa que se revolta contra Deus, inclusive os judeus. Mas Deus, ele cuida do órfão, da viúva, que são resultados do mal no mundo, né, das guerras e das doenças e etc. E ele também olha com um olhar caridoso para os estrangeiros. A palavra de Deus já está chamando Israel às missões transculturais, mas eles não percebem. A igreja é o desafio do sincretismo religioso. Podemos definir sincretismo como qualquer prática religiosa que provém da fusão de outras. Então, o evangelho não pode chegar naquele lugar e se misturar e formar uma outra realidade. Ele tem que transformar aquela realidade local. Então, do relacionamento com a filosofia platônica, isso aqui é um outro desafio também. Muitos falam, né, que o cristianismo primitivo ele era quase que um neoplatonismo. Então, a doutrina das ideias,
onde os objetos do conhecimento se distinguem das coisas naturais. Então, Platão dizia, né, que há as ideias lá em cima, as naturais aqui na Terra, e muita gente vai dizer, né, o Evangelho de Cristo fala muito desse outro mundo com esse mundo, né, desses dois mundos. Estudamos na última lição do trimestre passado sobre o reino de Deus e o reino dos homens. Então parece muito com essa teoria platônica do mundo das ideias e das coisas naturais, né? As coisas naturais são reflexos lá do mundo das ideias, do mundo de Deus. Então, esse relacionamento da igreja com a cultura local, evitando o sincretismo e também se distinguindo, né, da filosofia, como dizia um dos pais da igreja, sumiu aqui o nome, ele dizia o que tem a ver Jerusalém com Atenas, né? O que as escrituras têm a ver com a academia ou com a filosofia. Então, Tertuliano de Cartago, eu lembrei o nome aqui, o que tem a ver Atenas com Jerusalém, a filosofia com a lei de Deus, o que tem a ver a lei com a academia? Então ele já combatia essa questão da mistura do evangelho com a filosofia. A superioridade da sabedoria sobre o saber, né? Outra questão do mundo moderno. As pessoas, elas querem entender, elas querem saber, elas querem racionalizar as coisas de Deus, o que é algo impossível. Então, uma espécie de objetivo político para a filosofia. Eu coloquei aqui sobre o caso que você pode explorar, se você quiser, sobre a teoria do Papa Gelásio, do século V, que vai falar das duas espadas, o governo humano, que é temporal, e o governo divino, né? Eles devem andar juntos na face da terra. Então nós temos que defender, através do poder terreno, o reino de Deus, e é uma teoria. Então muitas vezes você vai olhar para o mundo teológico, principalmente acadêmico, e você vai ver a teologia da missão integral entre os evangélicos, a da libertação no mundo católico, que estão querendo versar o evangelho como se fosse uma questão política, né? Aquela coisa socializante, integralizante, inclusiva, e aí você não olha para o ser humano como um pecador, você olha para o ser humano como aquele bom selvagem do Rousseau, aquele homem que é vítima de um processo que precisa ser resgatado das injustiças. Então são desafios para a pregação de hoje em dia, e também nós temos como desafio para a igreja essa dialética enquanto procedimento científico, né? Esse diálogo com outras culturas. Eu vou lá, olho, eu não posso me apaixonar pela cultura local. Eu posso olhar para ela, me admirar, eu posso contemplar a beleza da cultura, mas eu não posso tentar fundi-la com o evangelho. Então, esse diálogo, dialética de diálogo, né? Ele deve ser muito bem processado para que a unção não se perca e o propósito do evangelho também não na vida de um missionário despreparado. E também nós temos um outro desafio para esse mundo moderno, que seria o psicologismo atual fomentado pelo humanismo ateu. E como nós somos vítimas disso, né? Há tanta depressão, estamos normalizando a questão do suicídio, estamos hoje colocando o ser humano como vítima de tudo, e em vez de pregarmos o arrependimento, estamos pedindo, pelo amor de Deus, que as pessoas elas permaneçam no seu orgulho, mas que deem uma chance para Jesus. Lembra do querigma? O dedo apontado, a pregação que fere, vocês mataram o Salvador, vocês são culpados por isso, arrependei-vos. Esta é a pregação que Cristo, que João Batista e que outros ícones das missões sejam nossos modelos nesse contexto das missões transculturais. Chegamos aqui então à conclusão da nossa pré-aula de hoje e pedimos que você ore por cada pessoa envolvida aqui nesse expediente, começando pelo nosso pastor-presidente, a todos aqui que estão descritos na tela, que você também curta,
Você que chegou até o final do vídeo, compartilhe, envie ali nos seus grupos de redes sociais e nos faça chegar um pouquinho mais longe e sermos mais relevantes aqui nessa plataforma. No demais, que você tenha uma boa pré-aula nesse próximo domingo, que você seja extremamente abençoado e muito feliz ministrando a palavra de Deus aí na sua classe. Deus te abençoe, até a próxima aula em nome de Jesus.